Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês aí. Agradecer sempre o pessoal do Instituto. É quinta ou sexta vez agora, vocês me corrijam aí, que eu venho para cá, tirando o período da pandemia, eu estava aí desde antes de Bolsonaro, né? Então já acho isso significativo nos tempos que correm. A ideia hoje, gente, é uma oficina, o nome ficou como Oficina do Imaginário. Se vocês me acompanham de alguma maneira no trabalho, sabe que eu faço algumas oficinas de leitura. Acho que a primeira vez que eu vim aqui foi uma oficina de leitura que a gente fez. Eu trouxe um pequeno conto do Marx Rebelo, quem estava aqui naquela época, um conto que não dava 2 páginas de um Word, e a gente fez uma conversa longa, aprendendo de certo modo a ler, né, a prestar atenção de uma maneira mais profunda, mesmo em algo que parecia tão simples numa primeira leitura. E hoje eu venho com a Divina Comédia, né, um negócio que é um catatal, se for comparado a um conto de 2 páginas, talvez a maior obra de todos os tempos da literatura, e para quem me acompanha, eu falo assim, que diacho deu na cabeça dele, porque ele sempre foi semana passada ele estava falando do Stranger Things, no podcast dos Náufragos, mas ele vai falar da Divina Comédia, né? Como é que dá liga essas duas coisas? A ideia de trabalhar a oficina do imaginário com a Divina Comédia não é provavelmente uma oficina de leitura, embora é óbvio que a gente vai ter que ler, mas a ideia vai ser trabalhar com o nosso imaginário, com aquilo que vocês já têm e talvez nem se deem conta, e com aquilo que a Divina Comédia pode começar a proporcionar. E se eu estou trazendo a Divina Comédia é porque do meu trabalho, né, do desenvolvimento do trabalho, eu fui fazendo alguns testes com o pessoal que são os meus alunos, que acompanham, para ver se, mesmo com essas grandes obras, cuja tendência é a gente se aproximar com um certo temor reverencial, Divina Comédia, eu não vou estar pronto nunca para um negócio desse, né? É um negócio muito grande, não é a hora, ainda tem todo um caminhar. Eu fiquei fazendo um teste mesmo para leitores zerados, rasos. Será que é possível aproveitar alguma coisa de uma tentativa de leitura de uma obra como essa? Ou será que a gente tem que fazer um processo de aprendizado da leitura, dos letramentos que vocês estão tendo? Será que é só depois que será possível fazer a leitura da Divina Comédia? E a ideia foi justamente trazer para vocês algo que eu acho, a gente estava até conversando agora na entrevista, que a gente precisa despertar o desejo pela nossa própria inteligência. E quando a gente coloca a leitura da Divina Comédia como sendo algo que eu só posso fazer depois de uma evolução na minha própria formação, e aí eu estaria pronto para uma obra como essa, você tem razão, num sentido de poder aproveitar, se não tudo, boa parte do que essa obra tem para lhe fornecer. Mas você não estará certo se você considerar que não é possível você aproveitar alguma coisa da Divina Comédia já. Então imaginem que você, que a sua formação, seja literária, filosófica, fosse parecido com Netflix.
E você abre o Netflix e você tem Divina Comédia, você tem Shakespeare, e você tem os poemas do Manuel Bandeira, as coisas pequenas, e o Netflix te proíbe de você acessar o Shakespeare e a Divina Comédia, porque você tem que começar vendo, né, daí você vai ver lá, se fosse um seriado, né? Na 28ª temporada, de 72 episódios cada uma das temporadas, aí você vai ter direito a ler a Divina Comédia. A tendência com relação a isso, você até pode começar a fazer isso, mas a tendência é te desestimular. Esses grandes clássicos, essas grandes obras, para que a gente possa aproveitar tudo que elas têm para nos dar, obviamente vai ser preciso passar por um processo de formação. Mas isso não significa que eu não possa, uma primeira leiturinha muito simples, muito básica, muito insuficiente, muito rasa mesmo, daquelas que você não pode sair dizendo que eu li a Divina Comédia e eu entendi tudo. Não vai acontecer isso quando você vai fazer e não está tão preparado para ela. Mas é possível você se encantar com a Divina Comédia. Inclusive não entendendo lufas do que você vai ler na Divina Comédia. E aqui eu estou falando por experiência com alunos que, de todas as idades, que não têm costume de ler quase nada, poesia muito menos, e resolveram encarar o desafio de fazer a oficina de leitura, que eu ainda estou fazendo, a oficina da Divina Comédia. A gente vai entrar no paraíso agora, já está com umas 50 aulas, para cada 1, 2, 3 cantos no máximo eu faço uma aula. E como eu falo para eles lá, na oficina de leitura, certos livros se trata de uma oficina de imaginário. A oficina de leitura exigiria aquilo que vocês têm aqui já na formação de vocês, que é um cuidado, prestar atenção em cada palavra, em cada coisa, né, em cada detalhe, prestar atenção, é uma poesia, qual é a rima, a musicalidade, de você decorar versos. Tem todo um trabalho que exige aí um certo esforço. A oficina do imaginário, ela é um pouco diferente, né? O imaginário ele é formado, obviamente, por imagens, e a forma como essas imagens vão parar lá é pelo uso da sua imaginação. E quando você vai ler a Divina Comédia, e para que você tenha essa experiência imaginativa com a Divina Comédia, sozinho dificilmente você vai conseguir fazer isso, né? E é por isso mesmo que por ser difícil, é que a gente acaba se encantando mais com professores ou comentadores das obras, ou críticos das obras, do que com as obras mesmo. Não é comum para vocês já terem assistido alguma live de Instagram, qualquer coisa, que você vê um cara falando do livro, daquele filme, e fala, porra, que coisa mais sensacional. Eu não vi nada disso, mas a aula é muito boa, né? O filme deve ser bom, porque o cara está falando e parece que ele sabe o que está falando, comentando. Mas a aula, a experiência imaginativa que você realmente teve, a experiência estética que tem a ver com algo que desperta o teu desejo por entender e uma certa satisfação sensível com relação ao conhecimento, você teve com a aula, não com a obra. Não com a obra. Isso não é o ideal, obviamente falando, mas quando o sujeito que está falando aquilo, ele tem consciência que as pessoas estão se encantando mais por ele e por aquilo que ele fala da obra do que pela obra, a responsabilidade dele como professor, como mediador, é fazer a ponte. Fazer com que aquilo que você está se encantando com o que o cara está falando e você está enfim entendendo alguma coisa, ele faça você ver esse entendimento da obra até você. Ele vai ser simplesmente uma ponte, um mediador, uma porta que abre para que você possa entrar e sair. E isso é possível de se fazer. A ideia de oficina é uma coisa prática, então não vou ficar aqui ensinando a vocês muitas coisas. Se a gente fosse fazer uma leitura de fato da Divina Comédia, eu precisaria fazer algumas aulas introdutórias, porque a gente teria que botar o contexto histórico da época do Dante, teríamos que fazer um histórico literário, porque ele vai buscar Virgílio, né, vai buscar lá na Eneida do Virgílio, que por sua vez, né, é praticamente uma absorção de Homero, da Ilíada e da Odisseia. Para você encarar essa Divina Comédia aqui, você já tem que ter uma formação literária muito maior do que se imagina. Mitologias, outras tantas obras literárias, sem falar de filosofias e de teologias. Cabe o mundo na Divina Comédia. E é óbvio que para um iniciante essas coisas são absolutamente inviáveis da gente fazer. E, no entanto, é uma obra que o Dante fez e que estão aí os versos. Qualquer pessoa que pegue pode ser impactada de alguma maneira. Eu tive alguns alunos que chegaram até mim e que tinham lido a Divina Comédia por conta. E eles chegavam assim, professor, eu queria muito entender a Divina Comédia. Porque eu li e não entendi nada, mas como eu achei bonito. E daí eu falei para ele assim, você já tem um passinho bem dado aí com relação ao seu imaginário. Porque se você se encantou com a beleza da Divina Comédia, você teve a experiência estética, ainda que muito básica, necessária para que você possa entender a Divina Comédia. Porque o que muita gente faz, não só com a Divina Comédia, mas com a literatura em geral,
é decifrar, em termos abstratos, teóricos, de conteúdos, de sentido, mas a experiência estética, que tem a ver com gostar daquilo, ela é outra coisa. E às vezes ela exige muito menos do que você imagina. Nos tempos em que nós vivemos, nós estamos acostumados, o nosso gosto ele é mais formado pela forma de se falar da prosa. A poesia ela é estranha para a maioria das pessoas. Se você já tem um certo treino, é outra configuração, mas eu não estou falando para as exceções. Estou falando para a maioria das pessoas. Que é por isso mesmo que eles acabam gostando mais de palestras e de discursos do que das obras propriamente ditas. Quando se vai para a poesia, as pessoas leem poesia e é como você, em vez de escutar uma música, você lê a partitura da música. Né? Ou então só lê a letra da canção, sem escutar essa canção. E aí é óbvio que você não está experimentando a música de maneira alguma. Você está tendo informação de um elemento que compõe a música. E a poesia ela sempre foi para ser escutada. Sempre para ser escutada. Né? Tanto é que Dante tem ele chama de cantos. Né? Se é canto é para cantar. Né? Se é canto é para você escutar. Né? Não é para você ler. E o Dante não é da época do Homero, que os cantos de Homero era canto porque não tinha como escrever. Era tudo oral. Virgílio já bota capítulos, livros. Virgílio já fez uma obra para ser lida. Dante, não. Dante fez cantos. É preciso escutar a Divina Comédia. Aqui a gente entraria num universo em que é estranho ao nosso imaginário. Por isso que uma oficina do imaginário eu não vou começar pela parte poética. Na leitura, começaríamos, prestar atenção nas rimas, escutando a musicalidade, e disso a gente iria para o sentido da obra. Na oficina do imaginário eu tenho que partir daquilo que já é de alguma maneira mais acessível para cada um de nós, que é justamente o inverso. A gente quer entender as coisas. A gente não quer apreciar as coisas para depois, quem sabe, vir a entender. Então, quando eu falo de oficina do imaginário, eu vou falar de um certo sentido, né, que tem aqui na Divina Comédia, que é vou pegar aquilo que é o mais básico que tem nela, absolutamente indispensável para qualquer compreensão de sentidos e camadas de sentido. O Todorov, que é um dos maiores teóricos da literatura, ele dizia que a literatura, o objeto da literatura é a condição humana, é a condição da existência humana. É o objeto, portanto, é a essência. Todo e qualquer livro de literatura, seja prosa, seja poesia, está falando da condição humana. Quando a gente está falando de formação de imaginário, portanto, a gente precisa ter um monte de figurinhas das mais variadas possibilidades da condição humana. As mais variadas, não importa o que seja. Quando a gente se dá conta que literatura tem por objeto a condição humana, tem uma coisa que acontece e que é bom você fazer um autoexame disso, que é o seguinte: se eu colocar aqui Divina Comédia e 50 tons de cinza, vocês diriam que é literatura as duas coisas? Provavelmente vocês me diriam, não, jamais. 50 tons de cinza é uma outra coisa. E eu diria para vocês, não, é literatura tanto quanto a Divina Comédia. Tanto quanto a Divina Comédia. 50 tons de cinza também tem por objeto uma condição humana. Não importa qual seja, mas ele também está retratando algo. Se aquilo é bom ou ruim, enquanto retrato da condição humana, aquilo que você pode aprender e crescer como ser humano, é uma outra conversa. Quando nós estamos falando do que é a literatura, nós estamos falando da substância da coisa mesmo. Quando a gente está falando de qualidade, já estamos falando de uma outra conversa. Quando você transforma qualquer obra literária, a qualidade dela na substância da própria literatura, você já começou a transformar a literatura numa idolatria. Você já começou a transformar ela num ídolo. Você já começou a ter uma relação com a literatura que já está errada na base. Entendeu? Você já vai começar a pegar a Divina Comédia e você já vai achar que você precisa preparar o ambiente para fazer a leitura dela. Precisa ter silêncio, precisa ter, sei lá, um canto gregoriano, né? Só que jamais você vai ler no banheiro, na fila do banco, né? Porque afinal de contas é Divina Comédia. Você vai começar a tratar isso aqui como se fosse um evangelho, por exemplo. Não é. É uma obra de literatura como os 50 tons de cinza, entendeu? Se você começa a idolatrar essas obras demasiadamente, você não sabe aproveitar naquilo que ela tem para entregar. Naquilo que é propriamente mais humano, naquilo que é mais acessível. Quando você diminui as expectativas com essas obras, essas grandes obras, e você procura naquilo que retrata um pouco da condição humana, você vai encontrar em todas as obras algo que conversa com a sua condição humana. E é por isso que quando a gente lê uma obra como a Divina Comédia, ela nunca se esgota nas leituras que você faz. A depender do momento da sua vida, a depender do ponto em que você está da sua própria formação, a Divina Comédia será diferente. As releituras abrirão camadas e camadas de sentido e de significados, mas principalmente e antes de tudo,
um espelho da sua condição humana. Porque se a literatura ela retrata a condição humana, essas obras são espelhos da nossa condição que nos acompanham desde que foram feitas até o ponto em que estamos hoje. Vou dar um exemplo e como é que a gente vai fazer aqui hoje? É quase como se fosse uma visita guiada em museu. Sabe quando você vai no museu e você vê um monte de quadro, né? Agora, se você pega lá um guia meio especialista e ele vai te apontando algumas coisas, a visita se torna um pouco mais interessante, né? Não foi você que pegou aquelas coisas, mas você saiu com alguma coisa, talvez gostando mais dos quadros. Porque alguma coisa ele conseguiu fazer você prestar atenção. Meu propósito aqui não é outro senão despertar em você o desejo de ler a Divina Comédia, não o quanto antes, mas poxa, isso aí deve ser legal, deve ser gostoso. Não porque isso é importante para a minha formação. Não porque isso aí eu preciso saber para alguma outra coisa. Não. Desejar ler a Divina Comédia pela Divina Comédia. Independentemente do que você possa tirar e aproveitar e levar para a tua vida. E quando a gente fala do nosso imaginário, da condição humana, a gente precisa encontrar em Dante aquilo que ele conversa conosco. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro terceto, quando ele diz: a meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava reta a minha via perdida. Não estou declamando, não estou me preocupando com o aspecto poético. Estou só tentando entender isso, até para que o aspecto poético possa se abrir para vocês. Quando o Dante coloca isso, percebam que no italiano está melhor. Essa tradução que é do Ítalo Eugênio Mauro, eu só estou usando ela porque ela era a mais acessível que existia nos momentos que eu comecei a fazer com a oficina. Você pode usar qualquer tradução, você vai ter que fazer o mesmo tipo de trabalho. Esse primeiro terceto não acho que ele faça uma boa tradução. Mas no próprio italiano a gente consegue pegar, né? Nel mezzo del cammino, quer dizer, no meio do caminho da nossa vida, né? E o terceiro ali, que la diritta via era smarrita, né? Quer dizer, que a via reta foi perdida. Né? Na época do Dante, o público do Dante, num contexto cristão, num contexto católico, saberia perfeitamente que se trata, então, de alguém falando de um pecador que perdeu a via reta. Ele se perdeu. E ele está no meio do caminho da vida dele. Isso é muito óbvio. Para nós que estamos hoje, o que é ser pecador? Onde está a via reta? Nós não estamos numa época em que a via reta era conhecida o suficiente para você saber como percorrê-la. Nós estamos num contexto em que a via foi completamente perdida. Vocês estão sendo informados dela. Que existe uma via reta. Que ela pode ser perseguida. Até para ser perdida. Então tem algo que a gente precisa se comunicar com o Dante aqui, que a gente já percebe assim, já tenho que me aproximar dele de uma maneira associativa, que é análogo. Eu não sei do que Dante está falando aqui. Entendeu? Será que eu tive a via reta mesmo, eu perdi? Ou eu estou até agora procurando por essa via reta? São duas experiências humanas diferentes umas das outras. Quando você começa a conversar com o Dante, né, você precisa entender então que ele tinha uma via reta e ele a perdeu. E é óbvio, qual é essa via reta? O livro se chama Divina Comédia. É dividido por inferno, purgatório e paraíso. A via reta, obviamente, é aquela que leva para o paraíso. Se o Dante está perdido, ele está indo para onde? Para o inferno. O livro começa onde? No inferno. E ele vai reencontrar a via reta, passando pelo purgatório até chegar no paraíso. Essa é a estrutura da obra. Essa é a condição em que ele se encontra. O sujeito era todo certinho, pisou na bola, está perdido numa selva escura e está indo para o inferno. O primeiro terceiro ele já te coloca na condição humana do Dante, que é ele mesmo que tá se colocando como um personagem. A gente poderia aqui, vamos falar um pouco da biografia do Dante, vamos tentar entender o que estava acontecendo na vida do Dante para ele colocar isso daqui. Mas para o nosso imaginário, a gente não precisa dessas informações no primeiro momento. A gente precisa das informações que ele está dando, que é essa. Mas a nossa, alguém aqui já caminhou o suficiente na via reta para perdê-la no meio do caminho? Porque uma coisa assim, estamos na luta, na batalha contra os pecadinhos de sempre, confessando, melhorando, etc e tal. Mas deve ser outra coisa quando você já está há alguns anos, missa diária, comunhão, etc e tal, e aí você comete aquele pecado que te estabaca de tudo. Você não consegue, se você está na via reta, você não consegue nem conceber você cometendo um pecado desse. Você vai ter dificuldade de se imaginar sendo um pecador dessa maneira. Mas será que você era melhor que o Dante? Que botou o sujeito, ele já começa confessando isso. E o cara era das altas, da política, da religião, etc. O cara começa assim, já dizendo, ó, estava no rumo certo e eu me lasquei, me perdi nesse negócio. O Dante não era como é que é o termo, Mateus? Bogodelo?
Isso aí, todo mundo sabe. Dante não era um desse. Ele não cometeu o pecadinho, porque, entendeu? Qualquer coisa da carne. Tem que ser um negócio muito sério que tenha acontecido com Dante para ele ter se perdido. Percebam como a nossa imaginação já não vai alcançando essa condição humana desse sujeito. No entanto, a gente tem algo que nos aproxima. A gente sabe o que é estar perdido. A gente sabe imaginar uma selva escura. Né? Não temos dificuldade de imaginar o que seja uma... Imagine vocês sozinhos numa selva escura que vocês não conhecem. Se vocês não imaginem só um desenho de uma selva escura. Imaginem-se dentro de uma selva escura, escutando todos os sons e ruídos e barulhos. O que vocês iam sentir? Uma selva escura que você não escuta nada. A primeira folhinha mexendo. É cobra, é onça, é leão, é qualquer coisa. Qual é o sentimento que você tem estando numa selva escura, não apenas perdido? Medo. Eu fiz alguns destaques em algumas da quantidade de vezes que Dante vai deixar muito explícito o sentimento dele, estando ali naquela selva escura. Então, no segundo terceto, que a tarefa de narrar é dura, essa selva selvagem, rude e forte, que envolve o medo à mente que a figura. Envolve o medo à mente que a figura. Vai ter palavras aqui, construções de frases por causa da poesia que parecem mais difíceis. Eu não vou me preocupar com elas. Eu só vou fazer as transposições para que vocês não precisem se esforçar com relação a isso. Perdido numa selva escura, sente medo, basicamente. Quem aí nunca se sentiu com medo? Se nunca esteve numa selva escura, andando à noite na rua, por exemplo, por qualquer razão que seja, ou num bairro que você não conhece. O medo é o sentimento de base aqui. E ele continua. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Mas, para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Aqui ele apresenta alguma coisa, olha, eu vou contar alguma coisa para vocês que é bom, que vai ser bom. Né? Mas é preciso que a gente experimente esse sentimento dele. Ele está falando do medo numa selva escura, mas ele dá um incremento, uma intensidade, uma amargura que pouco mais lhe é a morte. Alguém já passou por alguma situação de quase morte? De repente, um acidente qualquer de trânsito, uma possibilidade de quase... Eu me vi morrendo. Uma coisa que é desesperadora. Tem uma intensidade aqui que não é um sujeito simplesmente perdido na selva escura. Tem algo aqui que tem a ver com um peso de vida. Tem algo a ver com uma sensação de desorientação que o sujeito está percebendo como assim, eu estou perdendo a minha vida. Dá até para você imaginar aqui o sujeito perdendo a cabeça. Ficando louco até. Se quiser imaginar, imagine todas as intensidades. Quem já leu o Crime e Castigo aqui, durante todo o livro, o Raskolnikov ele vai numa amargura, numa agonia tão grande, que ele tem 3 possibilidades para acontecer com ele. Ou ele vai se matar, ou ele vai enlouquecer, ou ele vai cometer mais crimes para endurecer completamente o seu coração. E ele vai naquela exasperação. Ler Crime e Castigo é você ficar numa agonia do começo até 2 páginas antes de terminar o livro. Porque a intensidade do peso da culpa do Raskolnikov leva a isso. Aqui a gente tem que ter uma noção que existe uma intensidade desse medo do Dante, que é muito amargo para ele, e a ideia do amargo já coloca algo, uma certa tonalidade nesse medo que já começa a especificar isso um pouco melhor, que vocês não conseguem dizer que é medo de maneira genérica. Já é alguma coisa diferente. E se você voltar lá para a primeira frase, para o primeiro verso, a meio caminhar de nossa vida, no meio do caminho de nossa vida, quando é isso? Quando é o meio do caminho? Tem como saber? Para saber o meio do caminho, eu tenho que saber onde ele termina. Quando ele termina. Né? A vida humana é temporal, portanto, se é o meio do caminho, se trata de uma medida de ordem temporal. Se vocês pegarem todas as Divinas Comédias, vai estar lá, a primeira nota vai estar lá. Na época do Dante, ele devia ter uns 30 e poucos anos, era o meio, a vida média de expectativa era mais ou menos essa. Hoje talvez seja diferente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho pelo lado da minha mãe, meu bisavô, meu bisavô morreu com 103 anos de suicídio, não foi nem doença. Meu avô morreu com 90 e tantos anos. Já pelo lado do meu pai morreu com 65, meu avô com 63. Eu estou com 46.
Ou eu já passei do meio ou eu estou mais ou menos chegando ali. Como é que eu sei? A meio caminhar de nossa vida. Não tem como você dizer que, não, ele tinha 30 e tantos anos, tinha uma expectativa de vida. Os comentadores dizem isso porque Dante tinha essa idade. Mas sabe que é isso que Dante está querendo dizer aqui? Sabe o que ele estava querendo dizer? Qual era a idade dele? Não, ele estava focando no meio caminhar, no meio do caminho do que ele havia vivido. A gente não sabe quando vamos morrer, portanto não temos como saber qual é o meio do caminho enquanto isso não acontece. Para que eu possa saber o meio do caminho da minha vida, eu tenho que saber quando eu vou morrer. Isso só vou saber depois. Aí eu vou ter uma noção mais ou menos disso. Se o Dante está falando aqui, bom, primeira coisa, ele está dizendo que ele já viveu bastante. Já teve experiências de vida o suficiente. Né? Só que ele coloca um contexto de metade em que você tem, sabe aquele famoso copo cheio, o copo pela metade? Está meio cheio, meio vazio. Vai depender da perspectiva com que você olha. Né? Você pode ser o otimista ou o pessimista, vamos dizer assim. O fato é que o Dante está olhando para a sua vida, naquilo tudo que já transcorreu, vendo que ele se perdeu nesse meio do caminho, perdido numa selva escura e que, portanto, a dimensão de futuro, ele não tem noção de para onde ir, o que fazer com isso tudo. Ele tem um momento presente no qual ele acha que está no meio do caminho da vida dele, porque é assim que ele tá tentando se referir, mas ele também pode estar falando de uma coisa do que seja o meio, no sentido de algo que é o centro. Algo que tem a ver porque a metade que divide, ela forma um centro. Talvez ele esteja querendo falar de algo aqui, do meio caminhar da vida dele, que tem a ver de algo central para ele, na vida dele. Pô, eu já fiz isso, já fiz aquilo, tal. Sei que ainda tenho muito tempo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, tudo mais, mas qual é o que eu tenho que fazer mesmo? A razão pela qual eu perdi a minha via reta, será que foi uma desatenção apenas? Por que eu escolhi, talvez, a via perdida? Só de começar a perguntar essas coisas, nós estamos aqui só com 9 versos, é aproximar a gente desse Dante perdido. E se a gente for abrindo perguntas, vocês vão vendo que vocês vão ter cada vez menos respostas. Mas a gente pode ficar com aquilo que é muito simples, muito direto, muito básico. Temos um homem perdido numa selva, sentindo medo. É o mínimo que a gente precisa para seguir na leitura. Se a gente vai para... Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai dizer como ele foi parar lá, na selva escura. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava que a verdadeira via abandonei. O Dante está começando a esclarecer as coisas. Ele abandonou a verdadeira via. É um pouco diferente de via perdida, né? Se eu abandonei, não é exatamente a via que eu perdi. Eu perdi aquilo. Não foi assim, alguém me tirou a via, o caminho. Não, eu abandonei, eu escolhi. Eu escolhi. E aí ele coloca, tão tolhido de sono me encontrava. Tolhido de sono é você estar completamente sonolento. Quando você está sonolento, você está meio anestesiado. Você não consegue prestar atenção. Fica difícil concentrar. Você só quer dormir. Tem algo aqui que está pesando tanto para o Dante que ele começa... É igual dirigir carro de noite cansado. Talvez aquelas piscadas que você dá umas... esperando que não aconteça alguma tragédia. Mas o Dante está dizendo aqui, então, uma experiência que completa aquela. Ele está perdido na selva escura, com medo, sem saber como é que ele foi parar ali. Se Dante não sabe como foi parar ali, ele vai precisar descobrir isso, né? Ele vai precisar contar essa história para poder reencontrar a via reta. Porque a via reta não é simplesmente achei o caminho. Lembrando, inferno, purgatório, paraíso. Mesmo quem não é católico sabe perfeitamente bem que para você ir até o paraíso é preciso se arrepender dos pecados que te levaram para o inferno e fazer a purgação desses pecados. Como é que você vai chegar a fazer isso sem contar a história do que você fez? Temos aqui então já Dante dizendo assim, ele precisa descobrir isso aí. Se ele para lá dizer não sei, ele vai ter que descobrir para poder dizer. Mas quando ao pé de um monte eu já chegava, tendo o fim desse vale à minha frente, que o coração de medo me cerrava, de novo, medo. Vocês vão ver que no primeiro canto, a palavra medo vai aparecer diversas vezes. Ele vai estar sempre se referindo a isso. Olhei para o alto e vi a sua vertente vestida já dos raios do planeta, que certo guia por toda a estrada a gente. Ele está falando que o sol está aparecendo. Tornou-se a minha angústia, então mais quieta.
que no lago do coração guardara toda essa noite de pavor repleta. Ele sempre vai insistir na mesma coisa. Percebam que, por mais que você não entenda toda a poesia, toda a beleza, ele vai sempre te levando para o centro de algo que está sendo comunicado em cada um desses cantos. Medo, o pavor, a angústia, né, o amargor. E como aquele que ofegando vara o mar bravio da praia atingida, volta-se a onda perigosa e a encara, minha mente nem bem de lá fugida, voltou-se a remirar o horrendo passo que pessoa alguma já deixou com vida. Ele está literalmente sem saber para onde ir e se sentindo meio paralisado. E veja como ele se refere à mente, a minha mente. Minha mente volve para isso, minha mente volta para aquilo. Né? Quase como se ele fosse dois, de alguma maneira. Quase como se ele conseguisse sair do sentimento para enxergar a coisa desde um ponto de vista que não seja apenas o do sentimento. Vou caminhar um pouquinho mais. Após pousar um pouco o corpo laço, me encaminhei pela encosta deserta com o pé firme e mais baixo a cada passo. Então ele dá uma descansada e segue caminhando. E eis que ao encetar a rampa certa, uma onça ligeira e desenvolta de pelo maculado recoberta, saltando à minha frente e à minha volta, tanto me obstava a via do meu destino, que mais vezes voltei-me para a volta. Aparece uma onça. Muito bem. Amanhecia e no céu cristalino o sol subia com essas mesmas estrelas que o acompanharam quando o amor divino primo moveu todas as coisas belas. Para não temer, davam-me assim razão a fera do gracioso pelo, aquelas matinais horas e a doce estação. Mas não tanto que medo não me desse à vista, que surgiu-me de um leão. Uma onça, um leão. Que parecia que contra mim viesse com a fronte erguida e com fome raivosa, parecendo que o próprio ar o temesse. Vejam as constantes referências a temor, medo, pânico, angústia. Vou insistir com vocês para vocês verem como é óbvio quando você presta atenção em algumas coisas que vão se repetindo simplesmente. E aí aparece uma loba, de cobiça ansiosa em sua torpe magreza carregada, que a muita gente a vida fez penosa. Essa tornou minha alma tão pesada, pelo pavor emanante de sua vista, que perdi a esperança da assomada. Né? Perdeu a esperança de subir o monte. Qual pessoa que seus bens lê da conquista, e o tempo de perder vem alcançá-la, que em todo o seu pensar só se contrista. Loba, leão e uma onça. É meio... O que significam esses três animais? Numa primeira leitura, se você tiver lá as notinhas, já vão te dizer o que significa cada um desses bichos aqui aparecendo. O óbvio significado simbólico, Dante já deixa muito evidente. Qual seria? Ele ainda também vai deixar evidente mais para frente. Vai se explicar o que é de cada uma. A gente não precisa saber agora. Esse primeiro contato que a gente tem é um contato muito literal. As palavras são o que são. Um leão é um leão, uma onça é uma onça, uma loba é uma loba. Se eles significam mais do que isso, nunca deixarão de ser um leão, uma loba e uma onça. E ele ali, todo o seu pensar só se contrista. Começa a chamar a atenção agora que você tem o medo, várias palavras em torno, mente e pensar também começam a aparecer. Vamos lá. Tal fez-me a fera que não há aplacá-la, e pouco a pouco, para trás impelido, eu regredia para lá onde o sol cala. Então ele não está com coragem de subir o monte, e ele começa a voltar para as trevas. Então ele está falando, o caminhar dele já é de tentar achar o caminho de novo. E ele começa a ver o sol, começa a ver uma luz. Aparecem essas feras que o impedem, e ele tem que voltar. Quando eu já para o vale descaído tombava, à minha frente um vulto incerto que por longo silêncio emudecido parecia e rompeu no grão deserto. Tem piedade de mim, gritei-lhe então. Quem quer que seja, sombra ou o homem certo. Se ele está com medo, com pavor, dá para vocês imaginarem o tom com que isso aqui foi dito. Né? É aquela coisa de ficar de joelho de súplica como se fosse o comando vermelho ali, aparecendo. É o medo, agora ferrou. Já tinha 3 feras, mais um sujeito desse. E aí o homem respondeu, homem já não, homem eu fui. E foi de pais lombardos, mantuanos ambos, minha geração. Nasci sob Iulio, ainda que em tempos tardos, e vivi em Roma sob o bom Augusto e os dolosos de então deuses bastardos. Poeta fui, cantei aquele justo filho de Anquise, de Troia a volver, quando o soberbo Ilion foi combusto. Mas tu, por que ainda tornas a temer? Por que não galgas o precioso monte, princípio e causa de todo prazer? Tem um monte de explicação aqui que Virgílio está dando, que quem conhece e tem as referências já vai pegar. Quem não tem, é um mantuano que apareceu na história. Entendeu? E você não vai entender nenhuma das outras referências. Precisa, numa primeira leitura, entender todas as referências? Não. Apareceu alguém que faz a pergunta. Por que você está com tanto medo se você está enxergando aqui o que você tem que fazer? Que
subir esse monte? Aí o Dante nos ajuda. És tu aquele Virgílio, aquela fonte que expande do dizer tão vasto flume? Respondi eu com vergonhosa fronte. Virgílio, então, o poeta, ele faz a pergunta e Dante já está envergonhado. Envergonhado do quê? De parecer tão medroso diante de Virgílio. Claro que aqui, quando você sabe que Virgílio é o grande poeta, quando você sabe que Virgílio é o maior dos poetas para Dante, então aí imagine a pessoa que você mais admira na sua vida aparecer no momento que você está mais cagado de medo. Você vai sentir vergonha. Eita, não era desse jeito que eu queria ser visto pelo senhor, pela senhora, não era bem por aí. E aí o Dante vai, né? Ó de todo poeta, honor e lume, valha meu longo estudo e o grande amor que me fez procurar o teu volume. Tu és meu mestre, tu és meu autor, foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. Mas vê essa besta que me fez volver, dá-me, meu sábio, socorro e coragem, contra ela que meus pulsos faz tremer. O próprio Dante vai dizer então quem que era o Virgílio. É um outro poeta que ele muito admira. Mesmo que você não saiba nada do Virgílio, ele te dá a informação mínima para você entender o que está acontecendo. É um poeta que encontrou um poeta que ele admira. E ele pede então para esse poeta me dê coragem. Virgílio então diz, a ti convém seguir outra viagem. Tornou-me ele ao me ver lacrimejando. Para escapar desse lugar selvagem, que esta fera da qual estás clamando, em seu caminho barra os viandantes, tanto os impede que acaba os matando. Dante está chorando. O que traz uma informação que faz você voltar para Dante falando. Dante está com lágrimas nos olhos. A vergonha e já está uma espécie de... Sabe quando, em vez de se encontrar a pessoa que você mais admira e sentir vergonha, você encontrar uma espécie de pai que, puxa vida, agora eu acho que está tudo bem, vamos dizer assim. Então o Virgílio fala, da fera, seus impulsos perversos e aberrantes fazem que nada poderia saciá-la. Do pasto é mais faminta após que antes. Com animais diversos se acasala e mais eles serão até o lebrel chegar para a dura morte destiná-la. Esse não buscará terra ou troféu, mas só sageza e amor e virtude, será entre feltro e feltro o berço seu. Um monte de informação que a gente não faz a menor ideia do que está falando. A primeira leitura é assim. A primeira leitura, esse pedaço eu vou ter que pular. Nessa hora não vai dar para entender isso daqui. Mas eu entendi uma coisa, que ele está falando que aqueles bichos ali impedem que o sujeito reencontre a via reta. E ele está dizendo que uma hora vai aparecer um tal de Lebrel, sei lá o que seja isso, que vai resolver o problema. Fiquemos com isso. Vamos lá. Dará a infeliz Itália a plenitude para a qual morreram a Virgem Camila. Opa. E Euríbio, e Turno, e Niso e Luta Rude. Esse a escorregará de vila em vila até obrigá-la a retornar para o inferno, de onde a inveja primeira quis remi-la. Portanto, para teu bem, penso externo que tu me sigas, e eu te irei guiando. Levar-te-ei para lugar eterno, de condenados que ouvirás bradando, de antigas almas que verás dolentes, uma segunda morte em vão rogando. Ele está falando, portanto, né, que eu vou te levar para um lugar eterno onde vai ter condenados, que é o inferno. É para lá que Virgílio vai levar. E outros verás também que estão contentes no fogo, na esperança de seguir quando que seja para as beatas gentes. É o sentido do purgatório, aonde o fogo está purgando e devolvendo, digamos assim, a esperança para que, as quais depois se quererá subir a alma terás mais digna do que eu, deixar-te-ei com ela ao meu partir, que o imperador que reina lá no céu, porque para a sua lei eu fui herege, nega-me conduzir-te ao reino seu. Então ele diz, e aí depois outra pessoa vai te conduzir para o paraíso, porque lá eu não posso ir, porque eu sou herege. Virgílio viveu antes de Cristo. Portanto, ele não está no paraíso. Em toda parte impera e lá ele rege, lá é a sua cidade e está seu alto foro. Feliz aquele que ali ele elege. E eu a ele. Poeta, eu te imploro, por esse Deus que tu não conheceste, para fugir deste ou mal pior que ignoro, que me conduzas lá onde tu disseste. A porta de São Pedro então verei, e aqueles que tão mestos escreveste. Moveu-se então, e eu o acompanhei. Termina aqui o primeiro canto da Divina Comédia. Se você quiser fazer a compreensão completa do canto, cada referência que ele faz histórica, cada referência que ele faz a Virgílio, à literatura, à mitologia, à história de Roma, porque também tem muito disso. Se você parar para tentar fazer todo o trabalho que se faz numa formação literária, de pegar os versos, de ler em voz alta, de pegar a musicalidade, né, vai demorar bastante tempo. Bastante tempo. Mas para um primeiro contato com a Divina Comédia, precisa de muita coisa. Além de, se alguém está mostrando para você que é um sujeito com medo, preso, e que aparece um cara que ele admira, que quer salvá-lo, e diz tudo o que vai acontecer.
Spoilers, todos foram dados aqui. Vou te levar aqui, aqui, aqui. Quando chegar lá, vai vir um outro sujeito que vai te pegar e vai te levar para adiante. E nisso, obviamente, ele vai reencontrar a via reta que ele perdeu. Em termos de sentido, para entender o primeiro canto, eu acho que a gente não precisa de mais nada para poder seguir adiante. Vamos então para o segundo canto. Uma coisa que eu quero... quando a oficina quando a gente faz uma oficina de imaginário, sempre que a gente está aprendendo a ler, ou mesmo assistir um filme ou escutar uma música, o ideal é você fazer uma primeira leitura, você assistir uma primeira vez, você escutar uma primeira vez, e se você quer realmente absorver aquilo, você vai ter que reler, reassistir e reouvir. Tá? A gente estava conversando hoje, o Caio lembrou, é o Nelson Rodrigues, Caio? Que falou do ler é reler? Né? A arte da leitura é a arte da releitura. Né? Ou seja, é a releitura que faz a mágica acontecer em termos de informação. Mas como é que você vai reler sem ler primeiro? A primeira leitura ela é sempre insuficiente, ela é sempre rasa, ela é sempre tosca, você sai com muito pouca coisa. O problema não é você fazer uma primeira leitura assim. O problema é você achar que leu o suficiente do livro e entendeu tudo. E que já pode sair explicando. Também não. Eu não estou fazendo a primeira leitura aqui com vocês dessas coisas. A primeira vez que eu li, eu não entendi porcaria nenhuma disso daqui. Só que eu fui atrás de curso, de referência, livros, tal. Fui estudar o negócio. Quando eu comecei a aprender, eu falei assim, tá, era só isso então que eu precisava ter entendido para poder ter seguido com a leitura. O homem estava apavorado. Falei, quantas vezes na vida eu não fiquei apavorado? Essa é a minha condição humana. A condição humana não faz eu me identificar com o Dante. Mesmo que seja um medo muito grande, esse homem estava perdido e com medo na vida. Vamos para o segundo canto. E esse movimento de você ir pegando o núcleo, vamos dizer assim, né, ou o centro, ou o mínimo, vai acumulando com as outras coisas e aquilo vai jogando luz. Vai jogando luz cada vez mais. E vocês vão vendo que, em vez de ficar cada vez mais difícil, a leitura vai se tornando cada vez mais fácil. Porque, de repente, o próprio sentido da história já vai se montando em você antes mesmo de você chegar na leitura. Então vamos seguir da mesma maneira. O dia findava e já de noite o véu ia dispensando os seres desta terra de seu labor, enquanto que só eu... Ele vai pular para cá. Enquanto que só eu me preparara para enfrentar a guerra, já do caminho e ainda da piedade, que vai traçar a mente que não erra. Guerra, portanto vai ter um enfrentamento, alguma coisa vai acontecer aqui. Ele pediu coragem para o Virgílio. Ele fala da traçar a mente que não erra, de novo vem essa referência à mente, a pensar. Musas, grão gênio, vossa potestade me ajude. Mente que o que eu via escrevias. Aqui se atestará a tua dignidade. Então ele pede para as musas ajudarem ele a dizer o que é que ele vai enfrentar, o que é que ele vai ver. Eu comecei. Poeta que me guias, julga minha aptidão, se é compatível com o árduo passo que ora me confias. Dizes que o pai de Silvio, corruptível ainda, pôde naquele mortal mundo adentrar com seu corpo sensível. Se o inimigo, porém, de todo mal o apoiou, já pensando no alto efeito que dele surgiria, e quem, o qual, tanto a obediência acolheu de bom grado, que seria tarde ainda que já cumprida, basta-me o teu querer manifestado. Mas diz-me, por que não te intimida aqui desceres nesse fundo centro, do amplo lugar que à volta te convida? Vou voltar aqui. Dante quer saber, julga minha aptidão. Será que eu dou conta de fazer isso? Será que eu posso entrar no inferno? Eu tenho como lidar? Eu vou aguentar um negócio desse? Dante está em dúvida da própria jornada, da própria odisseia que ele enfrentará. Nós, como leitores, temos que cada vez mais nos colocar no lugar de Dante. Percebam como Dante vai nos colocando junto com ele, porque o Dante não sabe se ele tem aptidão para encarar aquilo tudo. A gente fazendo uma primeira leitura da Divina Comédia, a gente acha que está pronto para uma leitura dessa? Tem a aptidão para conseguir fazer isso? A gente não tem. A gente não tem. Não é difícil de se identificar com essa dúvida, com esse temor do Dante, que passa a ser um temor de será que eu aguento essa viagem? E no nosso caso, será que eu vou entender alguma coisa do que está sendo dito aqui? E ele pergunta para Virgílio, você não tem medo de descer até o inferno? E o Virgílio vai responder, desde que queres saber tão adentro, ele me respondeu, vou te dizer por que não temos chegar aqui dentro. Temer deve-se a coisa em que o poder de nos causar o mal se manifesta, as outras não, das quais não há temer. Tal foi feita por Deus, sua mercê, que esta vossa fatal miséria não me afeta, nem chama desse incêndio me molesta. Virgílio está dizendo que nada o afeta ali no inferno. Mas uma coisa curiosa, olha o que ele fala aqui, tão adentro.
chegar aqui dentro, desde que querem saber tão adentro. Adentro do que exatamente? Do próprio Virgílio. Ele quer conhecer e quer entender exatamente por que Virgílio apareceu, né? Por que ele não tem medo. Né? Se você quer entrar tão adentro assim, eu vou te dizer. Esse adentro, para dentro, a gente precisa guardar aqui também. Porque ele vai entrar no inferno, para depois subir pelo purgatório para chegar até o paraíso. Como que a gente entra no inferno? O Dante está num lugar físico. Ele está numa selva escura, tem um vale na frente dele e o Virgílio, me segue que eu vou te levar para o inferno. Se a gente for pensar na nossa condição, onde está o inferno? Para que a gente possa cair nele. Existe, obviamente, um sentido figurado que Dante está colocando aqui. Uma selva escura, eu tenho que estar meio perdido, sem saber o que fazer, eu tenho que estar com medo, tem feras em volta me rondando, e talvez eu não tenha um Virgílio para me dizer como é que eu escapo disso. Já que você quer saber tão adentro, eu vou explicar. Então ele explicou por que ele não sente, e ele vai explicar por que ele chegou ali. E ele fala, mulher gentil há no céu que se inquieta com o transe aonde ora estou te remetendo, que mais severo o julgamento veta. Ela a Luzia então pediu, dizendo, agora aquele adepto teu fiel de ti precisa e a ti o recomendo. Luzia, adversa a tudo que é cruel, logo moveu-se vindo procurar-me onde eu estava com a antiga Raquel. Beatriz, glória de Deus, disse, salvar quem mais chamou não vais na desventura, que tu enlevaste da turba vulgar? Virgílio está contando então que Beatriz, que era o amor da vida do Dante, mas a gente não precisa saber disso agora, chega para ele para pedir e ele vai contando toda a hierarquia celeste. De Nossa Senhora para Santa Luzia, para Beatriz, para Virgílio, para daí chegar até Dante. E aqui a gente já tem uma escadinha bem interessante para a gente pensar em imaginário. Como é que você quer chegar lá em Nossa Senhora, em Deus, de uma maneira direta, sem passar por aqueles amores humanos, pelos modelos que temos aqui, e que de alguma maneira são uma escola de amor para nós? É Virgílio quem vai para Dante, porque ninguém mais do que Virgílio Dante amava nesta vida. É através dessa escadinha do amor humano que a gente vai conseguindo. Beatriz, que era o amor humano para ele também. Santa Luzia, que era a santa de devoção de Dante, porque ela havia salvado ele de uma doença, até chegar em Nossa Senhora. Existe uma aproximação que é de ordem até sensível. Santa Teresinha pediu um elevador para ir direto para o céu. Né? Mas Santa Teresinha era ousada, né? Nessa coisa toda. Para nós a gente vai subindo aos pouquinhos nisso tudo. Então tudo que ele está dizendo aqui, ele está falando então como é que ele chegou até ali. Por conta de uma ação divina. Nunca pessoa no mundo foi tão pronta para evitar dano ou procurar proveito como eu após palavra de tal monta. É Dante dizendo. Nunca ninguém se deu tão bem como eu. Basicamente isso. Imagina a alegria do Suribete, você está perdido na tua vida. De repente aparece o jeito que você mais admira dizendo, foi o amor da tua vida que veio pela santa da tua devoção a pedido de Nossa Senhora. Vim para te salvar. Como é que você se sentiria com uma coisa dessa? Nunca pessoa do mundo foi tão pronta para evitar dano ou procurar proveito como eu após palavras de tal monta. Desci cá embaixo do meu posto eleito por confiar em tua palavra honesta, que honra é para ti e para os que a têm aceito. Ao terminar essa sua fala mestra, em lágrimas luzindo o olhar volveu, o que esta minha vinda fez mais presta. A ti cheguei como ela prescreveu, e aquela fera afastei da tua frente, que ao monte ameno obstou o caminho teu. Virgílio termina toda a explicação, então que há? Por que estás reticente? Por que no peito tal tibiez retens? Por que não és audaz e persistente? Existe aqui, Virgílio, então, diante disso tudo, por que o medo? Por que essa reticência? Por que não ter fé? Por que não confiar que eu vou te tirar dessa? Dante, que era poeta, sabia ter palavras, né? O final da frase do Virgílio é: se 3 mulheres lá benditas tens para te cuidar na corte celestial, e o meu dizer te auguras tantos bens, como as flores que o gelo noturnal inclinou e cerrou, e o sol aclara agora, e eretas abrem-se, afinal, assim passei do medo que prostrara meu coração, à audácia que rompeu, e respondi com mente franca e clara. Vou parar aqui para vocês pegarem essa imagem. Como as flores que o gelo noturnal inclinou e cerrou, e o sol aclara agora, e eretas abrem-se afinal. Vocês já viram? Faça essa experiência no YouTube, de slow motion, de como uma flor se abre para o sol. Fechadinha, picadinha assim, e o sol começa a aparecer e ela vai
se abrindo, ganhando força e uma beleza imensa. Essa é a imagem que Dante está usando aqui do que está acontecendo com o medo no coração dele, com o medo que ele está sentindo. Vai se abrindo para ele, então, do medo que prostrara meu coração, a audácia que rompeu e respondi com mente franca e clara. Todo medo, todo pavor, toda angústia, toda agonia, tudo que estava ruim, de repente, foi exorcizado. E aí Dante vai falar com toda essa ousadia. Piedosa aquela que me socorreu. E tu corteis que tão pronta a resposta deste eu intento que ela promoveu. Tornaste minha mente tão disposta com as palavras tuas a proceder, que já voltei à primeira proposta. Olha o uso dos pontos de interrogação para demonstrar animação. Vamos, que hora é dos dois um só querer. Tu condutor, tu senhor e tu mestre. Assim lhe disse. E quando vi mover-se, entrei pelo caminho árduo e silvestre. Então, agora o Dante está... Agora vai. O primeiro canto era todo medo, pavor, angústia. Começa o segundo canto com ele, mas Virgílio, você acha que vai dar? Não vai dar? Aí Virgílio explica tudo. Quando Dante vê o que está acontecendo, que ele ganhou na loteria da eternidade, bora, vambora. Vambora. Tá bom, vambora. Duas imagens aqui que eu acho interessantes, que são de artistas mais contemporâneos. Todo mundo, acho que quem sabe que tem a Divina Comédia, tem as famosas ilustrações do Gustavo Doré, né, que são maravilhosas e são no sentido literal. Essas aqui eu acho interessante porque lembra do tão adentro, a coisa da mente e do pensar? E a pergunta que eu fiz para vocês, onde está o inferno? Aonde você entra no inferno? Então esse artista aqui, que eu não me recordo o nome dele, deixa eu até apagar isso aqui que está atrapalhando. Ele fez a selva escura dentro da mente. Mente é uma das palavras que mais apareceu, pensar é uma das palavras que mais apareceu. Eis aqui uma imagem bem interessante para a gente pensar onde estava a selva escura, onde Dante estava perdido. Dentro dele mesmo, de certo modo. E é possível você ter essa experiência. A experiência do medo está acontecendo aonde? Se não dentro de você. A selva pode estar acontecendo pro lado de fora, exteriormente você pode não saber de nada, aquilo tudo, mas o centro da coisa toda está dado dentro de você. Quando ele vai entrar no inferno, né, aqui ele vai fazer outras referências do que está para fora, que é a moral, a vida espiritual, a política, etc. e tal, mas é importante a gente perceber o Dante perdido da via reta, portanto meio que preso dentro dele mesmo, com medo. Virgílio de alguma maneira vem e começa a tirá-lo. Só que para tirar é preciso ir mais adentro. Aqui vocês vão ter que vai ter um pórtico, onde ele vai acabar entrando nos círculos do inferno. O círculo do inferno é cada vez mais dentro dele mesmo. A imagem que vocês verão dos círculos, os círculos vão se afunilando, e lá no fundo vai ter o demônio, vai ter Lúcifer. Né? É muito importante de se ter essa imagem no seu imaginário numa primeira leitura, porque Dante está passando pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso sem ter morrido. Portanto, se ele não morreu, ele não está condenado. Se ele não morreu, ele também não está salvo. Aonde está acontecendo essa viagem de Dante? De uma maneira figurada, no livro, mas dentro dele. Você vai visitar o inferno dentro de você. E vai ser dentro de você que você vai ter que encontrar os meios para subir pelo purgatório. E quem sabe, vir a chegar até o paraíso. É uma jornada individual. É uma jornada de uma autoconsciência individual. A mente que figura, que pensa. A gente tem que se colocar nesta posição. Nessa posição para se conectar com a experiência pela qual Dante está passando. Porque essa é a experiência básica. A experiência básica não é tudo que a gente vai ver no inferno. Tudo que você vai ver no purgatório. Tudo que você vai ver no paraíso. A experiência básica é de uma alma humana passando pelo seu próprio inferno, tentando purgar os seus pecados cometidos que o levaram para lá, para recuperar a verdadeira via, para chegar até o paraíso. Isso é uma caminhada de uma pessoa só. E ela não pode fazer isso sozinha. Ela precisa de uma ajuda. Virgílio é quem conduz Dante. Dante é quem nos conduz por essas imagens que ele está construindo para que nós adentremos a nós mesmos. E daí, professores, etc. e tal, tem que fazer essa ponte para deixar claro. Ou você vai fazer um baita exame de consciência lendo a Divina Comédia, ou você não está lendo essa Divina Comédia de maneira alguma. Não importa se você é cristão, católico ou o que quer que seja. Você vai precisar entender que quando você está lendo o inferno, você terá que encarar o seu próprio inferno. Senão a experiência não vai acontecer. A experiência estética básica da leitura da Divina Comédia é você viver o inferno, o purgatório e experimentar um pouco do paraíso. Tudo na imaginação,
mas não importa, você vai sentir o peso dessas coisas. O que é o inferno? O que é o purgatório? O que é o paraíso? A partir dessas imagens se construindo dentro de você, você verá que você vai ficar com muito mais do que você imagina. Você vai esquecer, tudo que eu falei aqui vocês já esqueceram. Os versos, tudo vai se esquecendo. Algumas imagens, elas vão ficando. E essas imagens que Dantes fez, ele formou o imaginário do homem ocidental inteiro. Não é impossível você imaginar o inferno, o paraíso e mesmo o purgatório sem fazer referência a círculos infernais. No último círculo do inferno, o fulano vai estar não sei aonde. Da onde você está tirando isso? Mesmo que você nunca tenha lido a Divina Comédia. Mesmo que nunca tenha tido contato. Isso entrou de um jeito no imaginário da cultura como um todo, que todo mundo sabe que o inferno tem os círculos, que a gente vai lá para dentro, vai pagar lá os castigos, que vai ter o purgatório da montanha que sobe. Mas será que é assim mesmo? Isso é obra de um homem. Isso é obra da imaginação do Dante. O poder das imagens que ele criou formatou o nosso imaginário até hoje. Não existe imagem de inferno, paraíso e purgatório que não tenha vindo da Divina Comédia. Embora Dante não tenha inventado. Porque ele pega de Virgílio, que por sua vez já pegou alguma coisa. O Dante ele elaborou muito mais do que já vinha sendo elaborado. Depois de Dante ninguém mais conseguiu fazer isso. Essas imagens estão impregnadas. Inclusive quando você pega essas imagens do paraíso, parece que o paraíso, que é muito comum, né? O paraíso parece todo mundo de branco, né? Parece uma sessão espírita. Todo mundo branco, andando, vendo os anjos, né? Que para os homens de via perdida é um saco, é um tédio. Quantas vezes você já não viu gente falando, eu prefiro o inferno. O inferno vai ter um partidinho de sinuca, uma bebida, né? vai ter um borogodó naquele negócio todo. Ficar naquela chatice, naquele tédio do paraíso, é porque no nosso imaginário ocidental, nós perdemos a via, que é a via para o paraíso. E é por isso que quando você vai ler todos os críticos, você vai ver que o inferno de Dante é muito conhecido. É o que é mais pintado, com esculturas, etc e tal. E o inferno é o inferno. Você vai ver cursos sobre a Divina Comédia que só lê o inferno. E não vai ver cursos que lêem Purgatório e o Paraíso. É quase como se fosse um detalhezinho a mais. Como se não tivesse uma importância. Talvez até muito maior do que o próprio inferno. É o quanto, pela Divina Comédia, a gente consegue perceber o estrago no nosso imaginário como um todo. Não temos imagens do paraíso. As que temos nos parecem chatas, tediosas. A gente não sabe o que é o paraíso. Purgatório, a gente tem uma certa noção que você precisa fazer um crossfit espiritual para conseguir alguma coisa. Essa é a ideia. Você tem que, né? Vamos fechar a boca, vamos fazer o negócio, né? Vontade. Há muito dessa imagem nossa do purgatório que a nossa força de vontade é capaz de nos levar para o céu. Não é. Mas tá muito aí. E o inferno? E o inferno estamos em casa. Porque imagem infernal é o que não falta. Principalmente no tempo em que vivemos. Então, essa ideia de você procurar o inferno dentro de você faz com que você, se você não sabe onde está o inferno, você está na sua selva escura. Como Dante. E se você tem uma preocupação moral com relação ao seu destino final, e por isso, você está no meio do caminho da sua vida ou não? Você sabe quando vai acabar? Não sabe, né? Pode acabar amanhã. A meio caminhar de nossa vida, dá pra gente colocar aqui como sendo Dante meio que assim, e se eu morrer amanhã? Como é que faz? Quando você coloca a tua pergunta do destino final, você percebe que, eita, já passou meio caminho na minha vida aqui, o que eu estou fazendo? A experiência do Dante pode ser simplesmente, o que eu estou fazendo? O que talvez tenha feito vocês procurarem o Instituto Borborema, chegarem a algumas coisas assim, se não talvez alguma coisa que... O que eu estou fazendo? E daí vocês não estão igual o Dante ali? Bora! Encontrei lá o Instituto, tem a formação, agora resolveu. Vamos embora. Agora ninguém segura. Né? Vocês vão ver que tem muita gente que não só encontra, como daí já sai dando curso em 2 semanas depois, né? Quando tem contato com essas coisas. Que é muito interessante, porque quando a gente vai para o canto número 3, eles vão então entrar, enfim, na montanha. E aí, em letras garrafais, você tem um pórtico, um portal. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterno eu duro. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. A famosa frase
do pórtico, do portão do inferno. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. O que é interessante é que quando estamos no inferno, o que é o inferno? Já está dito no pórtico. O inferno é a falta de esperança. É a completa desesperança. É quando você desistiu. É quando você, nada vai dar certo, entendeu? É quando você bota a esperança no lugar errado, né? Tipo assim, se fulano não ganhar a eleição, eu vou me embora desse país. Não, acabou, não tem mais nada. Mas daí o dia amanhece, né? Aí tem outras coisas. Como que acabou? Onde está a tua esperança, ó vós que entrais? Na Divina Comédia. Sempre que você cai na desesperança, né, você entrou no mundo infernal. A depressão, que é a doença psicológica, às vezes química, que você tem que tratar, ela é uma experiência infernal. Porque o depressivo, a marca dele é a perda da esperança. A coisa mais difícil que tem, quando você vai tentar ajudar um depressivo, é convencê-lo de que ele tem esperança. Porque, afinal de contas, ele não se matou. Alguma coisa está esperando, mas o discurso é todo o contrário. Não adianta, é todo um peso, uma amargura. Isso não é um julgamento moral do depressivo, porque ele precisa de tratamento, precisa de acolhida, mas se não lidar neste plano, você não sai da depressão. E por que a depressão se tornou a pandemia maior já de alguns séculos? Porque a gente foi perdendo toda a esperança do verdadeiro caminho encontrar. Entrar não aqui, né, no inferno, mas sair do inferno para poder chegar no paraíso. Olha o que Dante, então, lendo diante desse portal. Essas palavras vi num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, donde eu, meu mestre, o seu sentido é duro, e ele a mim, como mestre que conforta, livra-te desse medo circunspecto. Aqui toda a tibieza esteja morta. O que aconteceu? O Dante, que minutos atrás estava, bora, vamos lá? Eita porra! Será? Entendeu? Você se anima no mesmo instante, na outra, acho que não. E o Virgílio já dá para... essa decisão aqui não tem volta. Bora. Tibieza esteja morta. Aqui você tem que ter um mínimo de autodomínio. Porque você está entrando no inferno, meu amigo. O medo aqui é o que mais vai te dar. Você tem que lembrar da onde você está indo, da via reta. Vai ser preciso passar pelo inferno. Mas você não pode ter medo do inferno. Porque, afinal de contas, e aí entra a esperança que está ligada com a fé. Se Cristo desceu e resolveu o problema, você só vai ficar aqui se você quiser. Basta você, então, querer sair, que você sai do inferno. E vocês verão que uma das coisas mais maravilhosas da Divina Comédia é que, no final, não tem nenhuma batalha contra o chefão da fase do videogame. Sabe? Não tem nenhuma batalha contra o grande vilão da história, que é o Lúcifer, que é o diabo. Dante simplesmente vai descer pelo corpo do Lúcifer. O Lúcifer não vai falar nada, impotente, não consegue dizer nada, está congelado. Porque a partir do momento que você decidiu sair do inferno, o diabo não pode fazer nada. Sair do jeito certo, né? Sair pelo perdão dos seus pecados. O demônio não pode absolutamente nada. É um anticlímax total o final do inferno. O demônio não consegue nada. Mas para você chegar lá, você vai ter que encarar os grandes medos e os grandes pecados que você cometeu. Então, o Virgílio seguiu. Que chegando ora estamos ao conspecto das tristes gentes, as quais já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Olha que interessante isso. Estamos chegando aqui na entrada de quem perdeu o bem do intelecto. O que seria o bem do intelecto? Será que é inteligência? Bem do intelecto. Já falou muito em mente, já falou muito em pensar. É interessante, né? Eu vou deixar vocês só com essa referência. O bem do intelecto. Depois, na sua tornando com meiguice minha mão, com o que me confortei, fez que num umbral secreto eu o seguisse. Olha que cena linda. Depois, na sua tomando com meiguice a minha mão, como um pai pegando a mão do filho. Filho, fica tranquilo. Ele diz, sem medo, mas você está comigo. Fica sossegado. Essa é uma imagem fácil da gente imaginar. De um pai acolhendo um filho que está com medo e o filho, fiquei sossegado porque eu estou nos braços do meu pai. E aí o que ele escuta? Gritos, suspiros, prantos lá encontrei que ecoavam no espaço sem estrelas, pelo que no começo até chorei. Diversas línguas, hórridas querelas, brados de mágoa, irrupções de ira, com estalar de mãos em suas sequelas, formavam um tumulto que regira no intemporal negrume sem parada, qual turbilhão que a areia em torno atira.
Conseguiram já imaginar o tamanho da confusão? Tipo uma rave. Barulho, confusão, tumulto. Tá numa selva escura, medo, vem o Virgílio, caminho, de repente senta num lugar griteiro. E eu, com a cabeça já de horror tomada, olha o uso das palavras. Medo, pavor, horror. Vocês têm noção da diferença dessas três coisas? Já conseguem perceber? Tentem memória. Um momento em que eu passei medo. Um momento em que eu senti pavor. Um momento em que eu fui tomado pelo horror. São dimensões diferentes. Intensidades diferentes. Talvez o mesmo sentimento. Mas o peso do horror aqui, ele tem que ser sentido. Que gente essa é, indaguei. Nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada. E ele, as almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo, e ora deploram, vivido sem infâmia e sem louvor. Com aqueles anjos vis agora moram que a Deus não opuseram rebeldia, nem lhe foram fiéis, mas por si foram. O céu excluiu-os porque o aviltaria, e o fundo inferno também os proscreve, que tê-lo certa glória aos réus traria. Basicamente o que está sendo dito aqui, os mornos serão vomitados. Quem está aqui é quem não foi bom o suficiente para ir para o céu, nem mal o suficiente para ir para o inferno. São aquelas pessoas que, afinal de contas, o que foi que elas fizeram com suas vidas? Não foram nem opostas a Deus, não são pessoas que foram contra Deus nem nada. E também não quiseram o mal, não quiseram ir para o inferno. Mas por si foram. Escolheram apenas a sua própria satisfação, vamos dizer assim, o seu próprio caminho. Escolheram apenas a si mesmos, nada além de si mesmos. Isso avilta o céu e o inferno despreza. E eu, mas que pena tem que tanto deve pesar-lhes que clamar os faz tão forte? Respondeu ele, escuta, serei breve. Eles não têm esperança de morte. E essa cega sua vida, ela é tão crassa que inveja tem de qualquer outra sorte. Essa é a primeira informação. Eles estão sofrendo e não vão morrer do sofrimento. Tentem conceber, todo mundo já sentiu dor alguma vez, né? Você quer que acabe o mais rápido possível. Imagina uma dor que não acaba, que remédio algum sara. Você vai desejar morrer. Em algum momento você vai desejar morrer. Essa é a pena deles. Fique com essa imagem. Eles não são bons nem para o céu e não são ruins nem para o inferno. Por si foram. Tá bom. Lembrança deles o mundo rechaça. Misericórdia e justiça os ignora. Deles não cuides mais, mas olha e passa. A gente está falando aqui de gente que não merece nem o inferno. Gente mais desprezível do que o próprio inferno. Gente que não merece a menor consideração, que você olha e passa. Essa gente é uma história do Instagram. Você olha e passa. Você olha e passa. A não ser que você bota o dedo ali e fica ali para... Você olha e passa. Aliás, essa é uma boa imagem, uma história do Instagram. O que ele é? Por mais que você não... a história do Instagram avisou aqui que tinha... Por causa disso você está aqui. Né? Claro que tem coisas boas, mas 98% dos stories que vocês veem. O que é? Não é nada. Não é puro desperdício de tempo? Já imaginou se no livro do juízo final for mostrar o tempo, quanto tempo você passou vendo stories de rede social? Vai dar um troço gigantesco. Agora imagina que nem o capeta quer você. O que você fez? Você não é nem bandido o suficiente para estar aqui? Olha o que eles estão sofrendo. E eu que olhei vi em disparada agora um lábaro que parecia sujeito a rodear sem pouso e sem demora. Imensa turba seguia, que o conceito deu-me, uma visão medonha e abstrusa de quantos tinha a morte já desfeito. Alguns reconheci nessa confusa multidão e eis que aquele apareceu que fez por covardia a grã recusa. Fez por covardia a grã recusa. Ou seja, se eles estão aqui, eles recusaram ir para o paraíso. Como eles recusaram? Por covardia. Eles não fizeram algo que deveriam fazer. E eles estão correndo para lá e para cá, para lá e para cá.
vem na sequência. Certo então fui, no entendimento meu, que o abjeto grupo aquele era da gente que a Deus despraz e o inimigo seu. Esses, de quem foi sempre a vida ausente, estavam nus, as picadas expostos de uma nuvem de vespas renitente, que lhes fazia riscar de sangue os rostos, que as lágrimas mescladas seus pés colhiam molestos vermes ali postos. Quando olhar mais para frente isso me fez, vendo mais gente à margem de um grão flume, chamei, meu mestre, esse que ao longe vês, quem são? Aqui, Dante é genial, literariamente falando. Porque o que acontece? Ele simplesmente olhou para aquela turma toda e não vai... Olhou e passa. Toda essa gente sendo picada pelas vespas, a gente está lendo, a gente quer... Explica aí. Por que é vespa? Por que está fazendo isso? Por que eles estão correndo, etc e tal? E o que o Dante faz? Ele olha e passa adiante para ver outra turma. Mestre, quem que é aquele ali? Quem é aquela turma ali? Ignora. Esses sujeitos que estão ali, correndo de um lado para outro, sendo picados por vespas. Tenta imaginar essa imagem. Você está correndo com vespa para tudo quanto é lado. Né? Qual é a consequência de você estar sendo perseguido por vespas? Você nunca consegue parar. Você não consegue parar. Não fica em lugar nenhum. Você fica o tempo todo numa agitação, tentando fugir, gritando de dor o tempo todo, que é a imagem que Dante está colocando aqui. Esse é o castigo que merecem aqueles que são mornos. Aqueles que não escolheram nem o céu nem o inferno. Vamos voltar aqui nessa imagem aqui. Alguns ele reconheceu, e eis que aquele apareceu que fez por covardia a grande recusa. Não sabemos quem seja. É por uma espécie de covardia de viver, que faz a grande recusa, que não te leva para o céu, mas que até o inferno te despreza. Tem algo aqui que tem a ver com a tibiez. Quando o Virgílio diz, aqui toda tibiez seja morta, é porque se você ficar tíbio, é aqui que você vai ficar, Dante. Dante, no começo da Divina Comédia, se ele morresse, de certa maneira, talvez ele estivesse aqui. Porque ele está lá na sua selva escura, paralisado, não vai nem para frente nem para trás, sabe que está meio perdido, mas ele não tem coragem de subir no monte. O que é que Virgílio diz para Dante do começo até o ponto em que nós estamos aqui? Por que você está tíbio? Por que você está tíbio? Por que você está reticente? Por que você não vai? Veja, se Virgílio está dizendo isso é porque Dante não precisava de Virgílio para fazer isso. Se Virgílio vem, é porque Deus não desampara ninguém. Mas o fato é que Dante é um covarde. Dante está covarde, pelo menos. E é por isso que ele está com tanto medo de tudo. Se a gente pegar essa dimensão, dessa entrada no inferno, na qual a primeira coisa é você perder o medo, que é como disse o Sr. Flávio hoje, um pouco mais cedo, que é o princípio da sabedoria, é você temer a Deus. Quando você teme a Deus, você começa a andar no caminho certo. Já começa. Mas para você entrar no seu inferno pessoal, você vai precisar perder o medo de você mesmo. Existe uma coisa que eu acho muito, muito genial do que o Dante faz em vários momentos da sua Divina Comédia e que ele vai servir para tempos diferentes. O nosso tempo, 99% das pessoas que vocês conhecem estariam aqui. Não estariam nem no inferno. Porque a maioria das pessoas que a gente conhece, infelizmente, por si são. Todo mundo pensa no seu pirão primeiro. Está buscando a sua felicidade, seu sentido, a sua realização. Eles não estão olhando para onde que eu vou depois que eu vou morrer, por exemplo. Pode ter palavras muito bonitas, mas a maioria não escolhe. E às vezes pode dizer que escolheu no discurso. Mas se você escolheu, por exemplo, eu quero salvar minha alma. Pois muito bem. Vamos então? Ou vamos ficar só na conversinha, no hilariê da missa, sem confissão, sem nada? Esses vão estar aqui. Boa parte das pessoas que a gente sabe que são os católicos por aí, são mornos. Não é que eles têm que combater o bom combate no sentido de pegar em armas e enfrentar os demônios aí desse mundo. Não, é aquele que vai na missa, faz assim, volta para casa, vai lá. Mas o que eles estão fazendo? Estão cuidando só da sua vidinha. Por si foram, por si estão sendo. Esses não vão nem para o inferno. O aviso que Dante dá aqui é pesado para caramba. Para o nosso tempo talvez seja a coisa mais... As pessoas acham que o nosso tempo é demoníaco, que é infernal, etc e tal. Não, o nosso tempo é tosco. No sentido do Dante, assim, para querer ser mal mesmo, a coisa tem que ser muito pior do que simplesmente esse egoísmo procurando um benefício pessoal. E aí veja uma coisa, que
Por que somos assim? Por que eu sou por mim mesmo? Será que é porque eu não tenho informação suficiente? Será que eu não tenho conhecimento suficiente das coisas? Será que eu não conheço Deus? Porque vai ter N respostas que você pode dizer. Nunca conheci a via reta. Não sei qual é a via reta. Se eu estou informado, você tem que tomar uma decisão. Bora! Ou às vezes você conhece, mas não caminha por essa via. Mas uma coisa que eu quero destacar e voltar aqui, porque eu não vou ler todo o terceiro canto, eu vou ficar só até esse ponto aqui, era isso aqui. De novo aqui embaixo. Triste gente das quais já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Eu perguntei para vocês, o que é o bem do intelecto? O que seria isso? É a própria inteligência? É alguma outra coisa que ganhamos quando usamos da inteligência? Vou colocar para vocês aqui, deixa eu passar para frente do canto. Tem bastante coisa. Vocês conhecem essa escultura do Rodin? Esse é o Portal do Inferno, da Divina Comédia, que o Rodin ele fez várias esculturas. Nesse portal você vai ter praticamente todos os cantos do inferno estarão aqui representados. Praticamente todos. É uma coisa maravilhosa. E aqui o que eu queria chamar a atenção é para esse sujeito aqui, que está no pórtico, né? Ele está aqui de frente e aqui. Uma imagem um pouquinho melhor. Acho que todo mundo conhece essa escultura, né? O famoso pensador do Rodin. Vocês sabiam que vinha da Divina Comédia? O pensador ele várias camadas de significado. Ele simboliza o próprio Dante, o poeta, simboliza a própria poesia, mas talvez seja a imagem que melhor condensa o que a gente começou a ver na Divina Comédia. Do sujeito no portal do inferno, pensando. Lembra da imagem do sujeito que eu botei entrando na mente, descendo ali, do pensar? A escultura do Rodin, esse sujeito ele está tenso, o corpo todo dele está para dentro, ele está pensando. Toda a condição humana do Dante, durante a sua Divina Comédia, por mais que ele vai caminhar para vários lugares, Dante está assim. É um exame de consciência. Quando vocês vão fazer exame de consciência, onde é que vocês fazem? Você tem que sentar, você tem que parar para pensar na sua vida. Há uma introspecção. A Divina Comédia acontece dentro do leitor. A entrada no inferno e a caminhada na leitura do inferno, se está funcionando a experiência estética da leitura, você tem que sentir desesperança. Cada canto que você vai conhecendo os pecados cometidos, você vai reconhecendo, se você não os cometeu, você começa a perceber que não tem saída. Algum você vai ter cometido nessa vida, ou pode estar cometendo. Passear pelo inferno da Divina Comédia é você ver que, por você, não escapa do inferno. Você não consegue escapar do inferno. A começar por aqueles que não estão nem aí para nada disso daí. Que são os tíbios ali que vão estar naquele contexto. Para você entrar nesse inferno, você vai ter que se encarar. O inferno, todos os cantos, todos os círculos que você vai encontrar, os tipos de pecadores, de pecados, de castigos que você encontra ali, tudo que você faz é um exame de consciência no qual você vai reconhecer alguma coisa em você. Talvez alguma tendência, talvez algum pecado que você tenha cometido. Dante, à medida que ele vai passando, ele vai reconhecendo em cada um aonde aperta o espinho na carne dele. Às vezes ele diz de modo explícito, às vezes você percebe que ele está sofrendo mais em determinado canto. A viagem no inferno, ela falta ar quando você começa a ler o inferno. Ela é realmente pesada. Embora as imagens sejam muito plásticas, seja uma leitura absurdamente bela em termos de imagens que ele constrói, ela é uma leitura que vai te cansando, ela vai te pesando à medida que você vai avançando. Só que Dante tomou a decisão de sair desse inferno. Ele faz esse exame de consciência para sair desta posição. Tá? Quando nós vamos para o purgatório, e aqui eu só quero deixar a imagem do purgatório, vocês encontrarão lá alguns cantos que tem um chamado antipurgatório, que é antes de você entrar no purgatório. Assim como tem o anti-inferno, né, uma espécie de hall de entrada do inferno que é o dos tíbios, no antipurgatório tem os arrependidos de última hora. Né? Todo mundo deve ter algum amigo, ou você mesmo já foi assim, daquela coisa assim, se é só me arrepender para estar salvo, deixa eu aproveitar mais um pouco. Santo Agostinho, né? Dai-me a castidade, mas não agora. Deixa para depois.
Tem um lugar no purgatório que se chama antipurgatório, que é para você sofrer a demora do tempo que você demorou em vida para querer achar a via reta e subir essa via reta. No antipurgatório as pessoas sofrem porque vai ter que esperar. No purgatório tem a espera, mas a espera já é uma espera assim, tô salvo. No antipurgatório tem uma dor que é o seguinte: por que eu demorei tanto? Por que eu fiz isso? Se tem tíbios no começo, você precisa tomar uma decisão para encarar o teu inferno pessoal. Para você começar o purgatório, você vai ter que lutar contra a sua preguiça. A preguiça não para começar as coisas, mas para dar continuidade nas coisas. Toda a estrutura do purgatório é a estrutura de uma escola. Escola/hospital. Dante vai apresentar para cada pecado que já não é... No inferno você tem os atos, os pecados cometidos em ato. No purgatório você tem os pecados como doença espiritual, no sentido que o Padre Paulo fala nos cursos dele. E por isso que não vai ser os mesmos pecados que tem no inferno, estarão no purgatório. Em cada um deles, a forma de você lidar é basicamente formação do imaginário. Em cada canto que você vai entrando dentro do purgatório, Dante apresenta primeiro imagens de virtudes. Em todos, a imagem principal é de Nossa Senhora. Todas. Você vai ter primeiro imagem de virtude, tá? Ou está numa escultura na montanha, ou tem alguém cantando. Sempre, primeiro virtude. Primeiro as imagens que despertam o seu desejo de olhar para cima, de querer o céu, de ir para além. Depois você conhece as pessoas que estão ali pagando os seus pecados ali, né, no purgatório. E por fim, imagens quase sempre no chão dos condenados por aquele pecado, para você nunca esquecer do inferno. Existe em Dante toda uma pedagogia de formação do imaginário, na qual, e por isso que eu gosto tanto, é uma estrutura que eu acabo, de alguma maneira, até com uma certa consciência, se eu não mostro, se a gente não começa falando do inferno em que estamos vivendo, da selva escura em que estamos perdidos e talvez com medo, se eu não começo despertando essa vontade de vamos procurar o bem do intelecto, alguma coisa melhor, você não consegue entender as imagens de virtude. Por isso que tem tanta gente que começa querendo ler os clássicos, querendo já ler coisas espirituais demais, etc e tal, e se estabaca logo. Por quê? Porque ele não tem as imagens antes para poder entender aquelas coisas. É preciso, de alguma maneira, conduzir até a virtude, mas não dá para conduzir a virtude não olhando para si mesmo. Tem uma estrutura do purgatório, antes de Dante passar pela porta de São Pedro, em que tem 3 degraus. O primeiro degrau é um mármore branco, tão branco que ele vira um espelho. O segundo degrau é preto, como se fosse um piche. E o terceiro é um vermelho, sangue, onde fica o anjo, com uma espada. Na alegoria que o Dante constrói, e na época do Dante todo mundo pegava isso de cara, na nossa a gente não faz nem ideia, o primeiro é o degrau em que você precisa se olhar no espelho. Você precisa conhecer quem você está sendo, conhecer os seus pecados. Visitar o inferno é se conhecer. Você precisa se conhecer. Você pega lá os exames de consciência, quando tem um monte de pergunta que vai se fazendo naquilo tudo lá, quanto tempo você se demora em cada uma daquelas perguntinhas? Porque tem uns que não, esse não. Check. Vambora. Quantas vezes você para pensar, será que eu fiz isso? Né? E aí você percebe, eita, não sei responder direito. Daí você descobre por que você precisa de um diretor espiritual, ou de alguém confessor que te ajude a fazer esse processo. Quando você conhece o suficiente e você sabe então o que você fez, é a hora de você sentir a dor pelo que você fez. É o degrau preto, é o piche. Você sente o peso do pecado cometido. A leitura do inferno, se você está lendo e passando pela experiência, ainda que imaginativa, que Dante está passando, você vai ter que doer no fundo do teu coração os pecados que você cometeu. Imaginativamente você vai ter que sentir isso. Para que você dê então o terceiro passo, que é o degrau vermelho de sangue. Não é você com a sua força de vontade, porque você quis entrar no inferno e ir para o paraíso, que vai fazer com que você se salve. O terceiro degrau não foi você quem deu. Quem deu esse passo? Aí foi Jesus Cristo. Por isso que o anjo está ali. Se você fez os 2 primeiros, se você se conheceu, sentiu a dor, a contrição verdadeira, você está perdoado. Está perdoado. Ali o anjo ele simplesmente diz, pode passar. As portas se abrem para o purgatório. Só que não significa que você virou um santo da noite para o dia. Não. Agora começa o purgatório. Você vai ter que lidar com as suas paixões, etc. E tal, tudo aquilo que mais ou menos, acho que todo mundo está mais ou menos sabendo. O purgatório é um hospital, por esse sentido. Você vai convalescer no purgatório.
Você vai sentir a dor, mas é a dor de quem está sendo curado, não é a dor de quem está condenado. A dor do inferno é a dor da condenação. A dor do purgatório é a dor de quem está se recuperando no hospital. E é diferente, né? Quando alguém já fez cirurgia, sabe que vai sentir dor no pós-operatório. Mas é uma dor de quem resolveu um problema. É diferente da dor que você sentia antes da cirurgia. Ou a dor da desesperança de não ter solução. Você vai passar por esse processo de convalescença. Só que esse processo de convalescença só se completa com uma espécie de reconquista do bem do intelecto. Esse bem do intelecto, que eu não estou dando nome para vocês, que faz você ficar pensando a respeito disso, é através da sua imaginação e através daquela formação, daquelas imagens de virtude que vão sendo apresentadas primeiro, que vai abrindo para você a dimensão do que seria esse grande bem do intelecto. Vocês podem, em vários momentos vai aparecer, é a verdade, é a beleza, é a bondade, mas o Dante vai dizer, é o amor. É uma experiência amorosa que você precisa sentir no purgatório. Uma experiência amorosa que o anjo vai botar 7 P's de pecados na testa do Dante, à medida que ele vai subindo, vai sendo apagado. A experiência da leitura da Divina Comédia no purgatório é a experiência de você ir ficando leve. E você vai se sentindo. Quem já fez uma boa confissão sabe o que é. Você faz tudo aquilo, quando você chega, você absolveu. Puta, me livrei. Aí que você vai para a comunhão, então aí é maior ainda. A experiência é isso. Você vai adquirindo uma leveza, você vai adquirindo uma leveza, adquirindo uma leveza. Até que chega no final do purgatório e aí tem a ponte final, onde Virgílio se despede de Dante. E aí aparece Beatriz. E aí é muito legal, porque todo mundo imagina que é uma comédia romântica, né? Apareceu Beatriz, foram felizes para sempre. Beatriz dá uma tunda no Dante, no final do purgatório, que é lindo de ver. Ela não dá um beijo, ela não dá uma demonstração de carinho. Ela só diz assim pro Dante, você fez a confissão mesmo? Você tem certeza que você fez toda a confissão que você tinha que fazer? E ela faz Dante fazer a confissão do melhor que ele tinha, que era o seu talento de poeta, e que ela diz assim, você amou errado. O Dante, ele é humilhado no final para dizer que toda a poesia dele não estava a serviço do amor maior a Deus. Ele estava amando a Beatriz. Ele tinha feito da Beatriz um ídolo na vida dele. A Beatriz diz assim, não é eu que você tem que amar. Você vai me amar do jeito certo por amor a Deus. Ela conserta o Dante, faz ele fazer a grande da confissão, porque você só entra no paraíso puro. Você tem que estar íntegro, agora não tem mais conversa. E aí sim você tem o paraíso. E aí o paraíso, a gente chega no nosso limite aqui, numa primeira conversa, porque é uma experiência imaginativa, na qual, numa conversa como essa, eu não consigo trazer para vocês. Mas é possível fazer outras experiências. Né? Então, a que eu faço lá, falei para vocês, vou entrar no paraíso agora, depois de 50. Então eu tenho lá mais ou menos uns 30 ou 40 alunos que estão acompanhando comigo. A grande maioria falou assim, quando que acaba o inferno? E eu falei, maravilha, funcionou. Entramos no purgatório, quando que chega o paraíso? Eu falei, maravilha, está funcionando. E eu trabalhei com filmes também, com música também. Uma experiência que eu fiz para perceber essa mudança, né, de leveza foi com a música do Johnny Cash, o Hurt, que o pessoal gosta aqui. Eu fiz uma aula com a música original do sujeito. Não sei se vocês sabem, essa música do Hurt, para quem não escutou, quem quiser escutar, o disco do Nine Inch Nails que fez é a história de um sujeito depressivo que cai nas drogas e se suicida. O Hurt é a música que vem depois do suicídio. E se você escuta a original, é o sujeito no inferno dizendo que, bom, se eu começasse de novo eu encontraria um jeito. Só que no contexto da obra do disco como um todo e a música que você escuta, não é encontrarei um jeito que eu vou me salvar. Tipo, vou encontrar um jeito de continuar nessa merda. É desesperador, é uma desesperança total que está ali. O Johnny Cash regravou essa música. Tirou todo o aspecto infernal dela, botou só o violão, um piano e a voz dele purgando os seus pecados, porque o Johnny Cash passou por o purgatório dele também em vida, e quando você escuta a música dele é uma música transfigurada. É uma música que te eleva. É uma música que faz você, quando ele canta assim, no final, se eu começasse de novo, eu acharia um caminho. É o Johnny Cash encontrando a via reta. Ele está cantando isso. E a experiência musical de você escutar as duas versões faz você ir para o inferno com uma e achar o caminho para outra. E aí eu encaixei isso na nossa leitura do purgatório. Porque daí você tem que fazer a coisa do imaginário, cada canto, tentar pegar o pouco que dá para pegar e aquilo vai se avolumando dentro de você em termos de imagem, em que daí já não é propriamente imagens que você está colocando no teu imaginário, é uma experiência que você está vivendo. E aí quando você já não sente mais o tempo que você está lendo a Divina Comédia, eu estou lendo faz 8 meses a Divina Comédia, ninguém desistiu, ninguém parou com aquilo tudo. Eu considero então que estamos fazendo a experiência, porque a experiência estética
ela é uma experiência da imaginação e ela é uma experiência sensível. O bem do intelecto vai ser despertado a partir dessa experiência. Você vai começar a desejar a verdade, a bondade, a beleza, o amor, a partir disso. Você começa a desejar ter a inteligência para poder aproveitar cada vez mais dessas coisas. E aí, em outras leituras e releituras, você vai conseguir aprofundar muito mais disso. Você vai perceber que, puxa, para ler Divina Comédia eu preciso ler o Virgílio antes, senão eu não vou pegar tudo direito. Mas daí você vai ler o Virgílio porque você quer ler o Virgílio, porque você deseja ler o Virgílio. Não porque o instrutor da academia está falando que você tem que fazer 10 séries do supino. Não, você vai. Você não espera ninguém. Aí a gente volta para o começo. Antes do inferno, tibieza. Não sei bem se é isso. Estou com o pezinho aqui, com o pezinho acolá. Entendeu? Até estou por aqui, mas vai que aparece. Eu sempre brinco com os meus alunos. Quando a gente fala de vocação, eu falei assim, se aparecer aqui a mulher ou o homem da sua vida e dizendo assim, vamos casar, mas vamos embora. Não vai dar para você continuar fazendo os seus estudos. Quem não iria? Daí aquelas risadinhas, né, eu ia mesmo. Eu falei, então isso que você está fazendo aqui é sincero mesmo? Será que é isso que você realmente deseja? Você está desejando uma outra coisa, começa outra coisa, não aparece, isso daqui está preenchendo alguma outra coisa. Não tem problema fazer isso, mas seja honesto com você mesmo. Porque daí você tem uma noção do valor que isso tem para você e do valor que a outra coisa que você ainda não tem para você. Quando você está na verdade, tudo bem. Aí com o tempo você vai lidando com isso. Existe todo um processo, né, para essas coisas acontecerem. E quando a gente fala de formação do imaginário, a gente está falando desse tipo de experiência. Ela não é uma experiência, eu sempre brinco, não é uma experiência de ir para a academia. Né? Ela não é, até mesmo quando a gente vai fazer o trabalho, por exemplo, o estudo do latim, o do letramento, as coisas que a gente faz de maneira mais formal, esse é o aspecto purgatório, tá entendendo? Esse é o aspecto que tem que fazer. É o aspecto que tem que, a fortalecimento da vontade está dado ali. Mas até para que isso aqui funcione, você tem que ter aquilo que vem do coração, que vem de uma maneira muito natural, através de uma experiência imaginativa que desperta o teu desejo por ser mais inteligente, por querer buscar a salvação, o amor, ou qualquer desses grandes bens do intelecto, no final das contas, que despertam a partir desse processo. Quando você trabalha com o imaginário, e é nisso que eu tento focar, é em tentar ajudar as pessoas a terem essa experiência de uma maneira que elas desejem mais do que isso. E aí sim, é como eu brinco, né? Faz um pezinho para que daí uma formação efetiva possa acontecer. É só através da prática mesmo, demonstrando que dá para despertar isso. Não é ensinando, por isso não tem um curso sobre, não é uma matéria escolar. Isso é uma prática, por isso que eu dou o nome de oficina mesmo, que é uma pequena experiência com 3 cantos da Divina Comédia, mais uma ideia geral disso, que se vocês saírem com um certo desejo, quando que dá para ler mais, quero ler mais, já me dou por satisfeito, porque esse desejo pelo menos eu consegui despertar. Né? E isso é que é a formação do imaginário. Né? Você começa a despertar o desejo de mais dessas coisas que são melhores do que outras que você costuma se entregar. Aí o processo começa a acontecer. Né? Tem até uma coisa interessante que é, eu falei para vocês que é um hospital e uma escola, né? No purgatório. E, bom, quem entende um pouquinho das coisas da igreja sabe que a gente tem a via purgativa e a via iluminativa para chegarmos na via unitiva. Né? A via purgativa é a via que você vai lidar com a coisa da tua vontade, os esforços que você tem que fazer. A via iluminativa você não faz nada. É Deus que vem e ilumina. É Deus que vem, como chama os Virgílios, para fazer você, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. Então tem os momentos em que, se você chegar no ponto em que a literatura, a poesia, te ilumina, vai ficar muito mais fácil a parte purgativa, que é a parte chata das lições de casa, fazer a tarefa do latim, fazer não sei o quê. É preciso as duas coisas. Porque senão você fortalece a tua vontade a ponto de você achar que a tua vontade vai te levar para a salvação. E não é. A tua vontade tem que ser uma entrega sua para algo que é muito maior. Você precisa ser conduzido. Na Divina Comédia, Dante é conduzido por Virgílio, nós somos conduzidos por Dante. E por isso que tem gente que diz até que é dá para dizer que é um livro completamente inspirado. Né? Não tem como colocar isso aqui como um talento de um ser humano. Entendeu? A sinceridade, a honestidade intelectual de Dante de se expor dessa maneira naquela época, de fazer literalmente uma confissão em público dessa forma, colocando o mundo todo que existia antes dele e o que existiu na época dele e que cabe todos os mundos que vieram depois dele, isso aí só Deus fazendo. Né? Para um homem com um coração realmente sincero, que não é tíbio coisíssima nenhuma, mas que para nos tirar da tibieza, precisou também se colocar nessa posição numa selva escura. Existe alguma edição que você recomenda para começar a leitura, ou qualquer uma? Olha, para essa primeira leitura, eu acho que você tem que começar por aquela que seja mais acessível para você. E tradução é, na verdade,
a segunda obra, não é nunca a original. Então a gente tem traduções muito boas, em vários sentidos, você vai pegar. Eu tenho várias traduções em casa e tem pedaços de uma que eu prefiro de um, pedaço que eu prefiro de outra. Mas basicamente eu só escolhi essa aqui porque tem mais pedaços que me facilitaram a minha leitura. Então é basicamente uma escolha pessoal que eu trabalho. Não que as outras não possam ser. Então não tem nenhuma recomendação. O que eu não recomendo é você ir ler em prosa, ir ler coisa que foi feita para adolescente. Não que isso não possa te ajudar, mas ela vai te informar apenas de alguma coisa. Eu acho que tem que ser ler a tradução. O que eu acho que vale a pena se você pegar, por exemplo, essa da 34, ela tem sempre um resumo do canto antes. E é realmente difícil de você pegar a ideia do canto. Ler o resuminho antes facilita para você entrar na história. Nem todas as traduções trazem esse tipo de trabalho. As que tem mais notas de rodapé também sempre vão te ajudar, mas é tentativa e erro, é você pegar e bate o santo com o tradutor, sabe? Nós não estamos mal servidos de tradução da Divina Comédia, embora nenhuma delas seja perfeita. E acho bom evitar muito antigas também, porque daí palavras mais difíceis ainda, que você já desconhece, então um pouco mais contemporâneas. Saiu uma tradução agora de 3 tradutores do Inferno, por exemplo, que tem coisas muito interessantes que eles fizeram assim nas escolhas, mas ainda prefiro a do Ítalo para alguns quetrós. E a do Cristiano Martins, se eu não me engano, que ele só fez a do Inferno, é a preferida dos escritores. E de fato ela é a mais poética. Mas eu não sei se para fins didáticos ela seria a mais acessível. Como ele não fez as outras, eu acho ruim começar com a tradução e ter que reaprender a ouvir com outro tradutor, então eu só trabalho com os que fizeram a tradução dos três livros. Bom? Primeiro, então, aqui dentro do Instituto Borborema tem 3 cursos que são para basicamente fazer mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui na prática. Quem já fez, acho que deve ter tido aqui mais uma espécie de exemplo prático do que eu tento expor lá, que é o Introdução à Formação do Imaginário, um curso de Educação da Imaginação e a Bíblia e a Literatura, que é um curso de formação de leitores. Os 3 são complementares, você pode fazer qualquer um, começar por qualquer um, mas o Introdução à Formação do Imaginário, acho que deve ser, até pelo nome, talvez seja a melhor porta de entrada. Né? Ali eu dou alguns pequenos exemplos disso, mas essa coisa de formação do imaginário só dá para acontecer na prática, que é esse exemplo que eu tentei trazer para vocês, e é o que os meninos fazem aqui na formação. Né? Eles fazem muito disso com muito mais noção do método, né? E de sequência do que eu mesmo consigo fazer. O que eu faço daí no meu trabalho pessoal é um programa de oficinas de leitura voltados para isso. E eu estou tentando aprender com o Dante no sentido de primeiro botar o exemplo grande, assim, né? Para que a gente possa a formação do imaginário acontecer. Para isso a gente passa primeiro por um Inferno, que eu fiz um curso sobre as 12 camadas da personalidade, que é para se conhecer, basicamente, e a partir do final deles daí tem uma oficina de leitura do Crime e Castigo, que é para jogar luz para algumas coisas das camadas, e depois uma sequência que começa com a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, depois a Divina Comédia, que é o ponto em que eu estou, aí nós vamos para o Paraíso Perdido e para os Lusíadas. Por que são esses 6? O mundo pré-cristão, o mundo cristão. Depois que terminou isso, nós vamos para Dom Quixote, a Montanha Mágica e os Invernos da Ilha, que é o mundo pós-cristão. Porque uma coisa que a gente fala muito que precisamos recuperar o mundo que nós já tivemos, né? A tradição, etc e tal. Só que a gente já nasceu com isso perdido. Então até para você saber o que foi que você perdeu, você precisa conhecer isso antes. Então por isso que eu quero colocar essas experiências para que quando a gente chegar no mundo pós-cristão, você sinta a dor daquilo que você perdeu de fato, não só a desorientação. E no fim daí o Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis, porque o que o Tolkien fez também é muito inspirado, é a reposição, né, imaginativa de uma via reta que te leva para uma imagem verdadeiramente paradisíaca. E eu acho que o Senhor dos Anéis só ganha a dimensão grandiosa que ele tem quando você tem esse caminho. Esse é o meu primeiro programa de oficinas de leitura voltado para a formação de imaginário. Aí depois disso eu vou provavelmente trabalhar com Shakespeare e coisas assim, porque está funcionando, senão eu já pararia. No momento eu estou com a Divina Comédia. Eu vou ter um site chamado franciscoscorsim.com.br, que daí eu vou oferecer tudo por lá. Vai ser tudo por lá. Por enquanto ele não está no ar ainda, então só seguir no Instagram, que é /FOScorsim, ou procura por Francisco Scorsim, que você já me encontra, né? Nos náufragos também tem muita coisa, mas essa parte das oficinas não está mais lá. Essa parte agora vai ser algo meu individual. Eu não sei nem que horas são, gente, mas acho que está mais do que bom, né? Só para uma experiência com relação a essas oficinas, né? Isso com música, com quadro, com qualquer coisa
é um jeito de olhar, uma atenção, que eu obviamente não nasci sabendo essas coisas, fui aprendendo também com muita coisa, aprendo também com os meninos, fazem com vocês com várias coisas. Quanto mais gente fazendo isso e mais gente dando esse exemplo, acho que mais gente começa a despertar para essas coisas. Queria agradecer a vocês então pela paciência e pelo tempo, espero que tenha sido de proveito, tá bom? Muito obrigado.